Meus amados irmãos, você que está nessa segunda-feira acompanhando aqui o nosso culto pelo Facebook, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui pelo Facebook nos acompanhando. Tá? Daqui a pouco você vai ouvir uma palavra do Senhor, ministração para o nosso pastor Samuel Santana, direto dos Estados Unidos. Mas antes dessa palavra, nós vamos deixar aqui alguns louvores para você já ir louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, fazendo aí o seu momento de adoração. E após esse momento de adoração, a palavra do Senhor será ministrada pelo pastor Samuel Santana, lá dos Estados Unidos, para você nessa segunda-feira, em nossa noite aqui no Facebook. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado da malhada e nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. No. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso muitas vezes eu disfarcei. Por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar,
mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Pra sempre.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Meus amados irmãos, irmãs, amigos, amigas da Igreja Batista Plenitude em Três Rios, aí no Rio de Janeiro. Aqui quem vos fala é o pastor Samuel, né? Antes mesmo aqui de a gente meditar na palavra de Deus, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, pastor Eliel. Gente, tivemos um tempo maravilhoso nos conhecendo ali na UMADESP em São Paulo, um grande congresso de jovens na Adebrais, né? Cumprimento também o vice-presidente pastor Marcos da Batista Plenitude e também o nosso amigo querido pastor Anderson, né? Um grande homem de Deus que tivemos também um prazer de estar aí. Tivemos ministrando aí alguns anos atrás, talvez uns 3 anos atrás ou 2, né? E foi um tempo maravilhoso, viu? Saudade de vocês. O pastor Eliel nos contatou para que pudesse meditar junto aqui na palavra de Deus, deixar uma palavra de reflexão a todos os irmãos aí da Batista Plenitude. Vou ser simples aqui, mas deixar algo do que Deus tocou no meu coração a todos vocês, tá bom? Talvez eu fale em menos de 30 minutos, porque eu senão não consigo enviar o vídeo, nem por WhatsApp, nem por mensagem. Então, tá complicado, tá bem limitado aí as redes, ok? Quero deixar aqui para vocês no segundo livro dos reis de Israel, né? Capítulo 22. Vamos ler o 1 e o 2, tá bom? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 22, 1 e 2. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Gedida, filha de Adaias de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Meus amados irmãos, aqui nós vamos falar de um rei que fez toda a diferença no seu tempo, né? Que é o rei Josias, que foi posto para reinar ainda bem cedo. A palavra diz aqui, aos 8 anos de idade. Um pouquinho mais atrás, o seu avô foi o 14º rei, como vocês conhecem de Bíblia, foi o 14º rei de Israel, portanto Manassés. Manassés, um camarada que trouxe um prejuízo enorme para o rei, o reinado de Israel, né? Trouxe um prejuízo terrível, para que vocês saibam, né? Se você ler a partir do capítulo 21, você vai entender que esse rei é um rei que começou, né? Deu legalidade para que as pessoas adorassem a Baal, né? Magia, adivinhação, então tudo que ia de contra a palavra de Deus, né, o que era certo, esse rei Manassés, ele apoiava, tinha a anuência dele. Então foi um camarada que fez tudo de errado, né? Se você for ler aqui, ó, ele reinou por 55 anos, e em 55 anos não fez nada que agradasse o reino de Deus, né? Então foi um prejuízo muito enorme. Quando ele morreu, então assume o seu filho. Quem foi o seu filho, né? O seu filho foi Amon. Amon, ele assume o reino e está aqui, ó, com 22 anos de idade, ele começou a reinar. Ele também seguiu o mesmo caminho do seu pai, né? Foi um rei que trouxe outro rei que trouxe um prejuízo enorme para a nação de Israel, né? E para que você tenha uma ideia, foi tão mal, pior que o seu pai Manassés, que ele só reinou 2 anos, e aí houve uma conspiração, né, dos seus servos contra ele, e aí assim mataram Amon, né? Então não tinha mais ninguém da linha, né, para poder assumir. Quem assumiu? O filho de Amon, né? Amon, que era o filho dele, era Josias, portanto neto de Manassés. E como ele não tinha ainda a experiência, né, e também não tinha
uma outra pessoa para colocar, teria que ser ele. Ele assumiu o reinado com 8 anos. Mas veja vocês, porque uma criança de 8 anos não tem condições de tocar um reinado. Com certeza ele teve ali um tutor, teve uma ajuda da sua mãe, enfim, para que ele pudesse desenvolver o trabalho, pelo menos no início, até que ele pudesse atingir a maioridade, né? Ou pelo menos aí 20 e poucos anos. Mas veja vocês que Josias já assumiu o reino com uma postura muito diferente do seu avô e do seu pai. Se você ler, por exemplo, aqui, o 2, ele diz assim: e fez o que era reto, 22:2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. Veja que interessante, aqui ele nem cita que andou nos caminhos do seu pai, que era bom, de tão ruim que foi o reinado do seu pai, né? Ele citou aqui, ele foi lá em Davi, que era um exemplo plausível para que ele pudesse usar de exemplo, que ele andou nos caminhos de Davi, né? Glória a Deus, aleluia. Então tá aqui, seu pai, quer dizer, considerou Davi como sendo ele seu pai, que era alguém que teria um exemplo para dar para ele, né? E quando ele assume, gente, e meus irmãos e minhas irmãs, ele chama ali o seu servo Ilquias, né? E entrega ali algumas ofertas que estava em poder do rei, né? E também pede ali para que ele distribuísse ali para os serviçais da igreja, né? Para os serventes, para todos, né? Ele está aqui, no 5, e que o dei na mão dos que têm o cargo na obra e estão encarregados na casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Olha só, então ele pegou aquela oferta que tinha e deu a esses serviçais para que ele reparasse. Enfim, o que aconteceu? Se você ler o 22:8, diz que o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele pede a Ilquias, né? Que era um servo dele, ele para também trabalhar ali junto, e ele acha ali o livro da lei. E agora Josias quer saber o que está escrito aí no livro da lei. Olha, entende comigo a história. No livro da lei, quando ele começa a falar, o servo começa a falar que foi Safã, ele está aqui, então o escrivão Safã veio ao rei e referiu-se ao rei. A resposta diz: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregou na mão dos que têm cargo na obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Fez tudo no qual o rei Josias tinha mandado, né? E ele falou aqui, também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Por que o rei Josias rasgou as suas vestes? Porque ele ficou lendo ali um relato de tudo que estava passando de errado. Tudo que estava de errado estava escrito ali no livro da lei. Ou seja, a cidade foi tão contaminada, o povo de Israel foi tão contaminada por conta da gestão de Manassés e por conta da gestão de Amon, que a casa de Deus já estava perdida. O povo já não estava mais adorando ao Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, o rei Josias, ele pede para ir consultar, né, uma profetisa para ver o que a profetisa tinha a dizer acerca do que deveria ser feito. Então eles encontram lá, se você olhar no 22:14, vocês vão encontrar que eles encontraram lá a profetisa Hilda, né? Aleluia, glórias a Deus. E ela começa a falar, olha só, 22:15. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Ou seja, ela não aliviou, ela falou que existia um prejuízo e havia um juízo muito pesado por conta do desmantelamento que aquele povo estava com as coisas divinas, com as coisas de Deus. Mas, meus amados irmãos, Josias sabia o caminho, glória a Deus, aleluia. Josias sabia
sabia o endereço certo para reverter essa situação. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando se vê acuado, quando se vê a partir de uma profeta, de uma palavra, de uma ordem ou de uma determinação, né, de juízo de Deus por conta do erro, ele vai para o joelho. Glórias a Deus, ele vai se humilhar, né? Assim como ele se humilhou e te rasgou seu pano, né? Sua roupa, aleluia. E aí no 23 ele, se você lê todo o capítulo, ele junta o povo e renova um pacto com o Senhor. Ele começa a orar, ele começa a colocar o povo a consagrar, a pedir perdão para Deus, e Deus muda a situação. Por quê? A situação do ambiente, a situação da cidade, Deus muda porque ele viu no rei Josias que o rei Josias era diferente do seu pai, aleluia, e também do seu avô. Era um camarada que estava preocupado em manter a casa do Senhor. Era um rei, meus amados irmãos, aleluia, que se preocupou em primeiro lugar em manter o pacto com Deus. O que eu quero dizer com essa história que eu acabei de contar? Meus amados irmãos, qual que é a prioridade que nós estamos dando para Deus e para a palavra, e para a sua palavra? Qual que é a prioridade que nós estamos dando? Eu tenho certeza, como 1 mais 1 é 2, que nós estamos hoje, nós estamos aqui pagando o juízo, né? Nós estamos pagando aqui algo que o Senhor está determinando, o Senhor está deixando que isso aconteça, essa praga que é o coronavírus. Deus está permitindo que isso evolua. Para quê? Para que as pessoas se voltem. Aleluia, glória a Deus, para que as pessoas se voltem a sua atenção para Deus. Porque, irmão, se você ler, aleluia, o livro do profeta Joel, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Quando o povo se virou as costas para Deus, né, o Senhor trouxe juízo, o Senhor colocou juízo, né? Tudo que plantava não dava, os gafanhotos iam lá, comia. Mas a partir do momento que o povo começou, glória a Deus, aleluia, a se humilhar, pedir misericórdia para Deus, o Senhor mudou o cativeiro. E aqui fica, meu irmão e minha irmã, os nobres companheiros, pastores, um recado de Deus para nós. O que nós estamos errando? Como podemos agradar melhor o nosso Senhor? Aleluia, glória a Deus. Este domingo que vai ao ar esta palavra é um domingo de Páscoa, que nós celebramos a morte do nosso Senhor lá na cruz. O sacrifício maior foi feito por Ele, e hoje nós não valorizamos o sacrifício do Senhor. E muitas das vezes vem a adversidade, vem o castigo do Senhor, vem o juízo do Senhor, porque nós, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, não estamos dando a devido valor ao sangue de Jesus, não estamos dando devido valor à morte de Jesus lá na cruz por mim e por você e por nós. Glórias a Deus. Temos de priorizar, meus amados irmãos, as coisas do Senhor. Temos de colocar o Senhor Jesus como primeiro lugar. Glórias a Deus. E, amados irmãos, não se preocupem em relação ao que está acontecendo. O Senhor ainda tem misericórdia daqueles que o temem. O Senhor ainda tem misericórdia daqueles que são servos do Senhor, que estão buscando a presença do Senhor. Com certeza o Senhor Jesus já aspergiu sangue nos umbrais da nossa porta, e esse coronavírus não vai atingir a igreja. Vocês hoje vão participar do corpo e do sangue de Jesus. Isso, meus amados irmãos, não perca a Santa Ceia, não. Tome a Santa Ceia com fé. Isso vai estar blindando vocês do mal, do pior. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar aqui esta palavra de incentivo a você, que sejamos homens, mulheres, crianças, jovens, como Josias, colocar Deus como primazia. É momento de colocarmos o Senhor Jesus em primeiro lugar. Não adoramos outros deuses, não colocamos no lugar do Senhor outras coisas. Aqui o rei Amon, e principalmente o seu pai, que foi o rei Manassés, colocou, por exemplo, aqui Amon, né? Baal, colocou Baal como sendo Deus da oração. O que você está colocando como primazia para adoração? Muitas das vezes você não está adorando santo, mas às vezes você está adorando um celular, ficando com exposição muitos tempos e deixando a parte de Deus ali do lado.
De repente você está colocando até mesmo a sua namorada, seu namorado, sua esposa como primeiro lugar. Não, meus amados, primeiro lugar nós temos que colocar o quê? A presença de Deus. A família, é claro, é o nosso primeiro ministério, sim, mas, meus amados irmãos, isso não pode ser a nossa primeira ação. Não. A primeira ação, quem nós temos que colocar como primeiro lugar no meu coração, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Ele que tem que ser o primeiro lugar no meu coração, porque se o Senhor não for o primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos perdidos. Se nós colocarmos outras prioridades, trabalho, aleluia, se nós colocarmos, enfim, celular, tablet, até mesmo televisão, filme, internet, computador, tudo que você quiser colocar em primeiro lugar está errado. É o Senhor que tem que ser o centro do seu coração, meus irmãos. É o Senhor Jesus que tem que ser o centro do seu coração. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, olha, porfiarmos a estarmos na presença de Deus, viu? Prefira a presença de Deus. Prefira a presença de Deus, irmãos, como primeiro lugar, porque nós estamos ao quê? Protegidos pelo Senhor Jesus, estamos protegidos pela presença de Jesus. E quando o homem tem a certeza, aleluia, que Jesus está no barco, quando temos a certeza que é o Senhor Jesus que está conduzindo a nossa vida, tudo vai bem, glória a Deus, porque o homem e a mulher sem Jesus, irmãos, é como uma folha seca, aleluia, glória a Deus, ela bate de um lado, bate para o outro, não tem direção. Agora o homem e a mulher que tem, igual Josias fez aqui, tem a sua fé firmada na rocha, tem o Senhor como primeiro lugar, o homem que limpa tudo que atrapalha e coloca tudo que atrapalha de chegar diante de Deus e coloca o Senhor como centro da vontade do nosso coração, centro do nosso coração, centro da nossa vida, meus amados irmãos. A possibilidade de você ir adiante, a possibilidade de você ir longe, ela é muito forte, porque você está colocando o Senhor em primeiro lugar. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para vocês. Não é uma palavra grande, mas reflita melhor, tá bom? Lê aqui 2 Reis 22, aqui tem a história, né? Pode ler a partir do 21, que tem a história desses 3 reis, e você vai entender que o melhor é nós sermos parecidos como Josias. Embora pequeno, embora novinho, 8 anos, mas já assumiu, falando: Jesus, eu quero que o Senhor, aleluia, glória, seja o primeiro. E veja bem, só para finalizar, aleluia, ele reinou aqui, 31 anos em Jerusalém, hein? 31 anos, quer dizer, seu pai quase alcançou Manassés, que foi 55, hein? Né? Então seu pai, que foi Amon, não durou nem 2 anos, e ele aqui, com 8 anos de idade, assumiu, né? E reinou ali em 31 anos, porque fez o que era reto ao Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Desculpa porque às vezes gravado assim, às vezes saem umas palavras meio truncadas, né? Não sei se ficou clara aí alguma coisa, mas eu peço aos pastores aí, aos líderes de escola bíblica dominical, vai esclarecendo se alguma coisa fugiu, porque às vezes a gente fica aqui gravando, fica um pouco diferente aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família. Eu profetizo bênção na sua vida. Deus abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, o meu amigo pastor Eliel, o outro pastor, que é o vice-presidente pastor Marcos, também o meu amigo pastor Anderson. Eu abençoo a família de vocês. Eu quero orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Soberano Deus, eterno Pai, tá aqui os meus irmãos, Pai querido, do Rio de Janeiro, 3 Rios, da Batista, meu Pai querido amado. Oh, glórias a Deus, aleluias. Jesus, eu te peço, Senhor, que nós sejamos parecidos primeiro contigo e as nossas ações se parecidas com este rei Josias, papai, que procurou, papai querido amado,
ter, Senhor Jesus amado, o Senhor como primazia da vida dele, Senhor. Ensina, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a termos, Senhor Jesus, o Senhor Jesus como primeiro lugar, como sendo a primeira oferta, sendo o primeiro de todos as nossas ações, ser o Senhor da nossa vida, ser o centro da nossa vida. Eu te peço, Jesus, que o Senhor nos dê força a nos caminharmos pelo seu caminho, o caminho de santidade. Amém? Deus abençoe a todos. E prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor está voltando. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um abraço, Pastor Samuel e família.